Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, um podcast que nasceu no nosso programa de inovação, Collab Trends. Aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural nas empresas, inovação, a gente fala com muitos fundadores de startups, executivos de startups, que é o caso de hoje, sustentabilidade, enfim, temas que estão aí circulando o processo importantíssimo de transformação digital e cultural e construção de ecossistemas da nova economia. Hoje o papo é com o Tiago Goulart. O Tiago Goulart, ele é Country Manager da Zubali, que é uma empresa que nasceu no México e apoia, fornece soluções para o e-commerce. O Tiago, ele é formado em publicidade pela Metodista aqui de São Paulo, tem um MBA executivo em administração de empresas pela HSM University, e ele foi diretor de monetização do grupo RAP, né, na RAP, que já é um pé nesse mundo de startups muito forte, né? O cara que cuida da monetização da RAP. E tem passagens por outras empresas, como o World Trade Center, o grupo WPP de publicidade, IT Media, e outras organizações como a Varejo, Cross Media, para Varejo da Arizona. Bom, vamos ter tempo aqui para explorar mais um pouquinho o Tiago. Tiago, boas-vindas, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, vai ser muito bacana ficar esse tempo aqui, conversar um pouco com vocês sobre tecnologia, startups, e-commerce, são temas que eu sou completamente apaixonado e eu acho que a audiência que nos ouvir vai ter um papo bem legal. Muito bom. Tiago, vamos começar pela Zubali, né? Aliás, eu vou começar por duas perguntas, né? Eu quero que você conte para a gente a Zubali, que nasceu no México, mas Zubali quer dizer alguma coisa em espanhol ou em mexiquês? Sim. O nome Zubali, ele vem de Subali, com S, que é tem a ver com crescimento, de subir, de avançar em espanhol. Então a gente acrescentou ali um Z e nos chamamos como Zubali. A gente apoia o crescimento dos e-commerce, dos varejistas e todos os nossos clientes. Legal, mas conta aí pra gente a história da Zubali. Como vocês nasceram, vocês vieram do México, o que é que vocês oferecem para o cliente? Excelente, a história da Zubali é muito legal, eu acho que até é uma história bacana para as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, conhecer um pouquinho de como que as startups nascem, como que as ideias acontecem. Muitas vezes, empresas, serviços que nós convivemos no nosso dia a dia, a gente nem sabe como que isso nasceu e tem histórias interessantes que a gente pode trazer para a nossa vida. Bom, a Zubali, ela nasce, a ideia dela nasceu nos Estados Unidos. Os dois fundadores, o Sebastian e a Alison, estavam terminando o MBA em Harvard e o projeto, vamos assim dizer, o TCC deles, foi a ideia de criar a Zubali, uma empresa com um conceito muito parecido com o que a gente faz hoje. Aquela ideia era tão boa, aquela ideia resolvia um problema da sociedade, principalmente em países emergentes na América Latina, tão bem resolvido, que os primeiros investidores, anjos da Zubali, são os próprios professores de Harvard, alguns deles. Inclusive, são investidores da Zubali até hoje. E a Zubali, após a conclusão do MBA, eles vêm para o México, o Sebastian ele é colombiano, a Alison americana, e eles resolvem ir para o México, um país novo para os dois, para poder startar ali o nascimento da companhia. Bom, o que a Zubali faz no final do dia? A Zubali, assim como toda startup, a gente foi se reinventando ao longo do tempo. E a gente tem como princípio básico, a gente tem dois clientes, vamos assim dizer. O primeiro deles são os nossos gig workers, são os nossos profissionais autônomos, são pessoas que estão em situações talvez favorecidas ou mais vulneráveis econômica e socialmente, e a gente cria oportunidades de trabalho para essas pessoas. E nós utilizamos de demandas de e-commerce para criar atividades para que as pessoas possam ser remuneradas por isso. Por exemplo, o outro cliente que nós temos são varejistas. Então, imagina uma grande rede de supermercado que tem o seu canal de e-commerce, tem o seu canal de venda,
quando você faz um pedido no e-commerce, seja no aplicativo desse varejista ou através de um app de delivery, existe uma atividade a ser feita para o seu pedido chegar na sua casa. Seja escolher os produtos na gôndola, passar no caixa e levar esse produto da loja até a sua casa. Então, são 3 atividades essenciais ali, pick, pack e delivery, que nós chamamos. Então, nós conectamos as pessoas que estão em situações vulneráveis, que precisam de renda extra, com atividades que precisam ser feitas para o e-commerce. Então, nós conectamos as 2 pontas. No final do dia, nós geramos renda extra para as pessoas e nós geramos uma maior escalabilidade para os canais, para os varejistas, porque muitas vezes eles possuem um teto de crescimento por não ter pessoas para fazer a quantidade de pedidos que cai numa loja, por exemplo, quantidade de funcionários, pessoas especializadas nisso. Então, nós especializamos a nossa base de Geek Workers para que eles possam atender os pedidos que caiam do e-commerce numa loja física. E aí a gente une os 2 elos. A gente apoia o mercado B2B a crescer, a escalar o seu e-commerce e, ao mesmo tempo, a gente fornece uma renda extra, uma oportunidade de trabalho para que as pessoas possam se sentir menos vulneráveis socioeconomicamente. Muito interessante. Deixa eu ver se eu entendi, tá? Provavelmente não entendi tudo, não, mas digamos que eu queira ser uma dessas pessoas que vai trabalhar com esse ambiente. Um zubaleiro. Nós chamamos de zubaleiro. Zubaleiro. Vou me transformar no zubaleiro. Então, eu estou aqui no meu computador em casa, com a internet. O pedido, naturalmente, tem uma plataforma que opera na loja. Eu já vi aqui clientes grandes, como o Grupo Seconsud, por exemplo, que é cliente de vocês, um grupo chileno, não é? Sim. De varejo. Vocês, então, acionam essa pessoa para ir à loja com o carrinho, digamos assim, fazer essa é a parte do exatamente isso. Mas você tem uma plataforma com todos os produtos do cliente, com toda a parte de pagamento, controle de pagamento, digamos, provavelmente conexão com estoque. Eu entendi bem ou tem mais coisa aí que eu não peguei? Conceitualmente está perfeito o seu entendimento. É exatamente isso. Obviamente que tecnologia é a essência desse negócio. Então, para poder fazer com que essas informações transitem de forma correta e o trabalho seja feito de forma eficiente, o pedido seja adequado, né? E existem alguns que nós chamamos KPIs de performance, que nós somos avaliados sobre seja a escolha dos produtos, o tempo que nós fazemos todo esse processo até chegar na casa do cliente. O próprio cliente nos avalia, né? O cliente fala, putz, eu fiz um pedido nesse varejista e chegou corretamente, no tempo correto e tudo. Então, a tecnologia é o facilitador de todo esse processo. Mas, na teoria, basicamente é isso. Então, nós temos uma base de zubaleiros que são remunerados por missões. E ele escolhe a missão do dia. Se ele vai fazer uma missão de picking, ele vai dentro da loja, escolher produtos, montar pedidos, ele vai fazer missões de delivery. Ele vai pegar um pedido no ponto A e levar no ponto B. Então, ele pode no fazer final... as 2 coisas? Ele normalmente pode fazer as 2 coisas? Ele pode fazer as 2 coisas, mas não é eficiente. Porque ele gasta muito tempo no processo, né? Claro, Então, ele, como ele ganha por missão, ele prefere muitas vezes escolher uma missão, um tipo de missão específico, onde ele consegue fazer mais missões ao longo do dia. E aí ele é remunerado por isso, por cada uma dessas missões. Então, é uma forma que a gente encontrou de gerar renda extra em países emergentes, em toda a América Latina. Infelizmente, existe essa fotografia, e, ao mesmo tempo, resolver uma dor do mercado varejista, que é escalabilidade, crescer no e-commerce. Muito bom. Como é que fica o grande cliente, digamos, do ponto de vista da exposição da marca dele, né? Porque eu imagino algumas coisas aí em jogo, né? Primeiro, um treinamento dessa pessoa, né? Para ele saber, por exemplo, se ele está trabalhando numa unidade de um mercado desse, por exemplo, de um supermercado, por exemplo, ele tem que ganhar agilidade ali dentro, sabendo onde estão os produtos. Isso é uma coisa, digamos assim, elementar como qualquer outro cliente.
mas a eficiência dele, o tempo dele, também expõe a marca do seu próprio cliente B2B, né? Essa é uma questão que é crítica ou ela é tão... Qualquer pessoa sabe fazer um supermercado, afinal de contas, e aí não expõe... Exato. No final do dia, o papel de um zubaleiro, ele é muito similar ao papel de um cliente que vai na loja, né? Então, ele entra na loja, as lojas geralmente são bem organizadas, então existe ali os corredores, as categorias e tudo. Ele recebe dentro do aplicativo já separado ali quais itens e quais corredores que ele precisa fazer a coleta desses itens. Ele faz todo o processo de montagem desse pedido dentro da loja, como se fosse um cliente normalmente andando com um carrinho na loja, fazendo suas próprias compras. O zubaleiro está fazendo a compra para um cliente que está em casa. O que a gente faz é dar orientações para esse zubaleiro na hora dele escolher um produto que está menos machucado do que outro. Quando a gente fala de FLV, um produto que está com uma embalagem que não está muito legal, então a gente dá algumas instruções para gerar uma experiência boa para o cliente que está em casa e tentar minimamente simular como se esse próprio cliente tivesse ele ido à loja escolher os seus próprios produtos. Então a gente tenta gerar uma experiência própria, propriamente dita, positiva para esse cliente que está em casa. Mas o processo em si, ele não tem grandes segredos, assim. Ele é muito similar a um cliente indo na loja, e a gente gera ali uma forma desse zubaleiro conseguir ganhar por isso, ser remunerado por essas missões. Então, automaticamente, se ele fala, putz, se eu tenho aqui um dia que eu vou dedicar a fazer essas missões, eu vou tentar fazer o máximo de missões possíveis para que eu possa ser remunerado por isso. Então, automaticamente, ele cria um pouco mais de agilidade no processo, ele autocria essa agilidade no processo, porque para ele, no final do dia, quanto mais pedidos ele fizer, mais ele ganha. Então, também não é interessante para ele demorar muito para fazer um pedido, ou gastar muito tempo, ou entre um pedido e outro, esperar muito. Vai muito da ânsia dele ali de gerar essa renda extra que está combinada. Bacana, viu? Então, logo de cara, a gente já entende... Primeiro, a excelente ideia, né? A excelente ideia do Alison Campbell e do Sebastian Monroy. Uma sacada incrível, né? Porque tem uma questão de inclusão social e, ao mesmo tempo, totalmente, um ato que pode se expandir para qualquer coisa. Você pode fazer, claro, lá no fim da cadeia, quando chegar no ultra eficiência, você pode mandar uma pessoa comprar um carrinho pedir para uma pessoa comprar um carrinho de linha no armarinho. Né? Exatamente, vale para todos os tipos de categorias. Pague, né? Claro, né? Exato. A gente ainda enfrenta um processo de transformação digital no mercado de e-commerce. Então, existem categorias que estão mais maduras, entendem novas tecnologias e novos formatos que estão nascendo. Eu cito algumas aqui: mercado de vestuário no Brasil é extremamente maduro, o mercado de eletrônicos no Brasil é extremamente maduro, o mercado de groceries, né, de supermercados, é um mercado que vem passando, principalmente no pós-pandemia, vem passando por um processo de maturidade bem relevante. Mas existem outras centenas de categorias que ainda estão passando por esse processo e outras que irão nascer ainda, que irão migrar para o e-commerce, que hoje suas operações são 100% lojas físicas. E aí a gente entende que o Brasil está só começando nesse processo. O Brasil é um continente dentro da América do Sul. A gente tem operações em 6 países: Colômbia, Chile, Costa Rica, Peru, México e Brasil. E Brasil é um grande motor de crescimento da América do Sul e a gente quer estar preparado para beber dessa fonte. Vamos voltar aqui para a operação mesmo ainda da Zubale, explorar mais um pouco. Vocês têm assim uma espécie de suíte de soluções ou é uma plataforma? Por exemplo, se um supermercado, já que a gente falou aqui, quer comprar uma parte dessa solução, sei lá, uma conexão do PIC com estoque, só quero isso.
É uma suíte de soluções ou é uma solução integrada? Como é que opera essa questão? O cliente pode comprar um módulo ou tem que comprar uma solução mais integrada? Excelente pergunta. Nós temos 3 soluções que nós oferecemos para os nossos clientes. 2 soluções de tecnologia e uma solução que nós acabamos de falar sobre os Zubaleiros, que é um serviço ali quase que de pessoas, né? Esse processo nós separamos em 3 etapas. Desde quando o cliente faz a compra, passa o cartão de crédito dele, o checkout, até o pedido chegar na casa dele, nós resumimos isso em 3 etapas que acontecem. A etapa de pick, que é o picking, pegar o produto e separar os produtos. A etapa de pack, que é embalar e preparar esse produto para delivery. E a etapa de delivery propriamente dita. Então, existem 3 etapas. Essa etapa ela é feita, a nossa primeira solução, por Zubaleiros, que eles fazem essas missões. Ao mesmo tempo, se você olhar e falar, poxa, se o Zubaleiro ir para a loja e ele tiver que fazer a escolha chegar um pedido numa folha sulfite para ele ter que escolher, a chance dele escolher um produto errado, nós escolhemos o produto errado, é enorme, porque as embalagens de produtos são muito parecidas, muitas vezes você está pegando uma Coca normal e uma Coca zero que a gente pediu, então a chance de erro e de ineficiência é muito grande. Então nós fornecemos uma tecnologia para fazer esse processo, que nós integramos dentro do e-commerce do cliente. Na hora que o pedido ele é recepcionado pelo e-commerce, automaticamente ele já cai numa esteira de produção, vamos assim dizer. Então, a nossa tecnologia, com o próprio celular, o Zubaleiro vai fazendo o escaneamento do pedido com a câmera do celular dele e vai montando o pedido pelo código de barras. Então, a gente torna esse processo em tecnologia mais fluido. Essa é a nossa segunda solução. Porque essa tecnologia dentro da loja para fazer o pedido do e-commerce, ela é nova. Os supermercados nunca se preocuparam em investir nessa tecnologia, porque eles até pouco tempo atrás não tinham um canal de e-commerce. Então, muitos deles pensam apenas na loja, pensam apenas no aplicativo, mas quando esse pedido cai na loja, a loja precisa ter tecnologia para recepcionar esse pedido. Porque isso em grande escala, cai 1, 2, 3 pedidos, tudo bem. Você coloca 50, 100 pedidos por dia numa loja, vira uma loucura dentro da loja. Então, você precisa de tecnologia nesse processo. Então, nossa segunda solução é tecnologia. A nossa terceira solução é uma solução nova que nós lançamos no mercado há poucos meses atrás, que é pegar esse processo, que é um processo frio, é um processo processual mesmo, de loja, de operação de loja, e transformar numa experiência boa para o cliente que está em casa. Então, você imagina que esse pedido vai cair na loja e automaticamente através de uma inteligência artificial, dentro do WhatsApp do cliente que está em casa, fala, olha, Tiago, o seu pedido acabou de ser recepcionado pela loja. Tiago, o shopper, que é no caso o Zubaleiro, está montando o seu pedido. Olha, ele está com uma dúvida. Ele está sugerindo a substituição de um item. Olha, o seu pedido acabou de sair para entrega. Olha, o motoboy está chegando perto da sua casa. O motoboy está na portaria do seu prédio. Então, a nossa terceira solução é gerar trackings desse pedido, né? Notificações desses pedidos para o cliente que está em casa e a chance, inclusive, dele trocar itens. No meio do caminho, putz, eu esqueci de comprar um item, esqueci de comprar um refrigerante, uma água, esqueci de comprar um item aqui, ou quero substituir, putz, acho que eu não vou precisar desse item, gostaria de substituir por outro. Então, no meio do processo, através de uma inteligência artificial dentro do próprio WhatsApp do cliente, ele vai conversando com o canal oficial do supermercado e ali ele vai poder substituir item, incluir item, receber ali onde está o status do pedido dele. Então, a gente tem 3 soluções, Zubaleiros, uma solução de tecnologia bem operação e uma solução de experiência do cliente, que também é uma solução de tecnologia. E como é a relação de faturamento, né? Assim, é um pacote, tem uma faixa de success fee por volume negociado. Conta pra gente aí esse modelo, pra gente sair daqui quase um Zubaleiro aqui. Boa. Nosso modelo de monetização, ele depende de cliente para cliente, mas basicamente nós cobramos um valor fixo por pedido transacionado.
esse mesmo valor, ele também tem a ver com a forma que nós remuneramos os ubaleiros, né? Então, o zubaleiro, se ele ganha por pedido, né, por missão, eu também repasso isso para o meu varejista. Meu varejista também me paga por missão. Então, a gente faz o repasse do zubaleiro pela atividade que ele fez. E aí nosso modelo é um modelo de operações grandes. Então, a gente precisa de densidade de pedidos para essa operação ser uma operação boa, uma operação relevante. A gente sempre faz um paralelo, né? Você imagina um motorista do Uber, por exemplo, que não tem corrida para fazer. Então, nós precisamos de corridas, nós precisamos de pedidos, né? As nossas corridas são os nossos pedidos. Então, o perfil do nosso varejista são varejistas que estão no nível de maturidade, ou crescendo os seus e-commerces, para que a gente possa fazer todos os elos dessa cadeia funcionar. Então, quando o zubaleiro for para a loja, ele tem que ter pedido para fazer. Se ele tiver que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 pedidos, 15 pedidos no dia, ele tem para poder fazer. E assim a gente transforma esse processo num processo extremamente orgânico e rentável para todos. Não sei se perdi alguma coisa, mas o cliente, digamos aqui, eu tenho outros aqui, você consulte, enxuto, enfim, esse cliente, ele adquire uma licença? Essa parte que eu não entendi direito. Sim, não. Quando nós começamos uma relação comercial com o varejista, nós entendemos, não é uma relação plug and play, né? Não é uma relação que ela começa de um dia para o outro. Então, a gente tem uma negociação complexa de entendimento ali da operação dele, entendimento do e-commerce dele. E nós fazemos algumas perguntas para esse varejista. Dentre várias perguntas, uma delas é quantos pedidos por dia ele tem no e-commerce dele. Então, ele tem uma média, olha, eu faço 10, 100, 1000, depende do varejista. E eu tenho uma quantidade X de lojas que operam e-commerce. Com base nisso, a gente monta a nossa precificação para esse varejista. Esse varejista, ele paga por pedido. Então, todo pedido que a Zubale opera, ele paga um valor específico para esse pedido. E aí é a mesma forma que a gente remunera o nosso zubaleiro, no caso. Ficou claro agora. Agora, Tiago, mais uma questão ainda. A parte de acoplamento tecnológico, se eu fosse dono do mercado ou da loja que está transacionando em parceria com a Zubale, eu gostaria de, por exemplo, de que você me ajudasse a informar no estoque. Quer dizer, não, Cláudio, mas aí ele já tem o caixa dele que faz isso. Essa é a resposta? Ou tem algum acoplamento tecnológico, por exemplo, a tecnologia que você está levando para dentro da loja dele? Acopla a algo? Acopla com estoque? Ou fornece uma trilha de dados que ele pode usar da forma que quiser? Conta aí para a gente. Cláudio, você acabou de fazer a pergunta de $1 milhão. Acho que todo varejista que está nos escutando, ou quem trabalha próximo ou fornece alguma solução para varejo, sabe que a grande dor de um varejista é conseguir conectar o estoque virtual dele com o estoque de loja. É muito difícil. Por quê? Porque, primeiro, né, existem todas as complexidades de um varejista ter centenas de lojas físicas e fornecendo estoque, e fornecendo informação de estoque por uma loja só online. Existe o fato da loja física ser um organismo vivo, né? Você tem uma informação que você tem 10 produtos na gôndola. Ao mesmo tempo, tem um cliente com um carrinho passando naquela gôndola e colocando os produtos no carrinho dele. E não passou no caixa ainda. Você não sabe que aquele produto foi vendido. Ele está andando pela loja. Retirado da gôndola e não depois desistir. E depois desistir, exatamente. Então, você não tem informação que aquele produto foi retirado da gôndola. E você tem um cliente online comprando, você tem um cliente dentro da loja com um carrinho com produto. E onde está esse produto? Então, a gente tem visto, ao longo do tempo, e todo janeiro tem uma grande feira em Nova York, que é a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. E sempre, há anos, eles batem nesse tema de soluções de tecnologia que tentam resolver esse processo. Seja com inteligência artificial,
seja com câmeras dentro, acopladas à gôndola, ou no próprio carrinho do cliente. Eu acho que todo mundo aqui já viu vídeos, né? Quando o cliente coloca o produto no carrinho, vídeos geralmente são varejistas asiáticos, varejistas dos Estados Unidos. O cliente coloca o produto no carrinho, o próprio carrinho já lê aquele produto, ele já manda informação. Só que são soluções tecnológicas extremamente robustas, sofisticadas e ainda precisa de certa validação para poder chegar e ser uma tecnologia que todos os varejistas consigam utilizar. O que a gente tem feito na Zubali para tentar mitigar esse processo é através de integrações. Então, nossas soluções elas são integradas com os clientes e a gente tenta, ao longo do tempo, né, com os varejistas, criar processos nas lojas para poder minimizar isso. Então, se a loja virtual está informando que aquele produto existem 10 itens naquela loja, o meu zubaleiro que está em loja, o meu sistema, ele também, o comportamento dele ajuda a informar se de fato aquela informação ela é verdadeira ou não. Mas é uma pergunta de $1 milhão, assim, nem os maiores varejistas do Brasil, a gente atende o Grupo Carrefour, a gente atende o Grupo Pão de Açúcar, todos eles possuem dificuldades de conectar o estoque físico com o estoque virtual. Mas a gente tem visto excelentes soluções de tecnologia globais. A gente, na Zubali, tem desenvolvido muitas coisas, muitas novidades vão nascer nos próximos meses nossas, para tentar minimizar isso, porque isso, de fato, é um problema. Fantástico. Qual que é o grande impacto? E só para fechar, qual que é o grande impacto disso para as pessoas que estão nos ouvindo? Você é um cliente, você entra, e todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento. Você entra dentro de um aplicativo de delivery, do Rappi, do iFood, do Corner Shop, o que seja, ou dentro do próprio aplicativo do seu supermercado de preferência, ou no site deles, e você monta o seu pedido. Olha, eu vou querer arroz, feijão, carne, frango, água, refrigerante, enfim, você monta a sua cesta e você paga a sua cesta. A sua cesta tinha 20 itens. Na hora que chega na sua casa, chegam 15 itens. Aí você fala, poxa, mas na hora de escolher, tinha esses itens lá, por que chegou menos itens? Aí você pensa que é negligência da pessoa que escolheu os seus itens. Não, é uma informação de tecnologia que não estava atualizada na loja online. Então você escolheu esses itens, quando esse pedido caiu na loja física, aqueles itens não estavam disponíveis. Então, o que gera é o quê? Que o seu pedido entra com uma quantidade de itens e ele sai com uma quantidade menor de itens. É ruim para todo mundo, é ruim para você, que tem uma experiência ruim. Muitas vezes, o produto principal que você queria escolher não chega na sua casa, chegam os produtos secundários. E é ruim para o próprio supermercado, porque ele perde dinheiro nesse processo. O seu pedido chega com valor X e ele sai com menos X. Então, minimizar essa dor da informação do estoque virtual do estoque físico é melhorar o ecossistema inteiro. Então, a gente está muito empenhado nesse processo. Muito, muito claro. Duas perguntinhas aqui finais. A primeira é a seguinte, como é que está não sei se a gente pode entrar nesse detalhe, não é uma questão de, digamos assim, de saber do que a gente não precisa, mas como é um cap table? A minha pergunta, deixa eu refazer. Como é que foi a jornada de investimentos? Teve os investimentos anjo dos próprios professores de Harvard. Depois disso, eu imagino que deve ter tido já uma outra trajetória. Quem são os sócios hoje do negócio? Boa. Nós temos muito orgulho da nossa mesa de board. Nós somos investidos por alguns fundos globais que investem em unicórnios globais. Por exemplo, o NFX, KD Investors, GFC, aqui no Brasil a própria Maya Capital. Então, nós temos alguns fundos que são acostumados a colocar investimento em startups com alto potencial de crescimento. O que a gente tem visto nos últimos meses, a gente acabou de passar por uma extensão de um Series E, nós tínhamos passado por um Series E 1 ano atrás, 6 meses atrás nós passamos por digamos que é um Series A 1.2, vamos assim dizer. Estamos próximos agora de um próximo round nos próximos meses, e foi um Series A bastante relevante para a região da América Latina. São poucas startups que passaram por um Series A tão grande como a gente passou, foi um Series A de $70 milhões,
especialmente para a gente poder expandir a nossa operação chilena e a nossa operação no Brasil. E o que os fundos enxergam na Zubali como um atrativo importante? Acho que são 2 fundamentos principais. O primeiro deles são os nossos fundamentos de P&L. Então, nós temos uma operação profitable, nós temos uma operação com boas margens, nós temos uma operação que ela para de pé. Então, nós não somos uma empresa que queima caixa. Isso é um ponto muito importante, principalmente nesse momento que as startups têm pouco dinheiro no mercado para ser captado. Os fundos estão extremamente mais seletivos do que estavam poucos anos atrás, onde qualquer projeto, qualquer startup conseguia captar ali seu dinheirinho. Hoje os fundos estão mais restritos a isso. Então, mostrar para um fundo que a sua operação para de pé, que você tem fundamentos financeiros e que você não queima a caixa, foi o exercício número 1 do dia 1 da Zubali até hoje. Então, nós somos muito, muito regrados com o nosso P&L, a gente tem uma disciplina financeira muito importante. O ponto 2 desse processo, não adianta você só não queimar caixa e ter um P&L que para de pé, você tem que ter uma solução que cresça, que resolva uma dor de fato do mercado. Então, a gente prova todos os dias para os nossos investidores que nós temos uma solução que resolve dores do mercado varejista, que resolve dores dos gig workers, e no final do dia a gente tem um mercado que ele está só começando. Então, quando a gente olha o mercado de e-commerce hoje, vou pegar um exemplo para vocês. Pega um grande varejista, qualquer um que vem na cabeça de quem está escutando a gente aqui. Se ele falar que o e-commerce dele é um sucesso, o e-commerce dele representa no máximo 10% do faturamento dele. No máximo. Então, existe um caminho enorme ainda no Brasil de crescimento, no qual ele precisa transformar a loja dele numa loja omnichannel, os canais digitais dele precisam crescer. Então, o maior sucesso hoje do Brasil, o e-commerce representa 8,5% da receita dele. Então, a gente entende que o nosso mercado está apenas começando, a gente resolve dores, a gente tem soluções de tecnologia extremamente avançadas e sofisticadas, e a gente tem uma empresa extremamente profitable, que para de pé, que tem fundamentos financeiros. Então, a gente está caminhando por uma trilha extremamente saudável, a gente tem entregado bons relatórios para os nossos fundos, e se eu pudesse compartilhar um conselho para empreendedores, startups que estão começando, foca na sua dor, foca no problema que você resolve e tenta fundamentar isso através de uma operação que tenha uma disciplina financeira muito importante. Os fundos não aceitam mais startups que queimam dinheiro por queimar dinheiro. Isso hoje é muito difícil captar dinheiro. Tiago, a segunda questão você já respondeu, é sintonia perfeita, porque você é uma pergunta que eu sempre faço com o nosso nome, Trends, o nome do nosso podcast, e você já deu uma perspectiva espetacular de crescimento, não apenas de crescimento, mas de uma avenida de crescimento muito significativa. Particularmente, nós aqui do Colab, do próprio banco, a gente acompanha com atenção e visão, assim, muito... estamos convencidos do papel da transformação digital, dos ecossistemas da nova economia. A gente está vendo já que o próprio ranking das empresas brasileiras, claro, nós somos uma economia, digamos assim, atrasada nesse sentido, né? Estamos fazendo aquilo que há alguns anos, talvez uma década, os países mais desenvolvidos fizeram. Os primeiros lugares do ranking são ocupados por empresas da nova economia, já no Brasil também, né? Total. Empresas gigantescas, as maiores empresas do país. Um prazer conversar com você. Você é um habitante desse mundo da nova economia. Um prazer bater esse papo, Tiago. Muito bacana. Fora um elogio aqui, mas você fala muito bem também, o que reflete a organização mental que você tem. Muito legal. Eu agradeço o papo, adoro essas conversas, adoro me comunicar e enfim, estou à disposição de vocês. O podcast de vocês é muito legal, foi um prazer participar e conte comigo sempre. Chegamos ao final de mais um Colab Trends. Hoje eu conversei com o Diego Golart, que é Country Manager da empresa, da startup de soluções de e-commerce muito interessante,
Zubali. Bom, continue com a gente nos nossos canais, você já sabe, aqui no Spotify e no YouTube. Até o próximo Trends.